Olá, alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de produção de texto. Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos relacionados à crônica argumentativa. Vamos iniciar aí a parte na página 116, falando explorando a crônica argumentativa, tá? Ao final dessa aula, eu vou ler uma crônica argumentativa para vocês, uma crônica bem bacana, tá? Se chama A Grande Guerra, do Paulo Mendes Campos. Então, se você está com o seu livro, se você não está com o seu livro didático, pegue o seu livro que nós vamos precisar, tá? Também precisaremos relembrar a crônica que nós lemos na aula passada, que é O Reinado do Celular, da Marta Medeiros. Estão lembrados dessa crônica? O Reinado do Celular, da Marta Medeiros, na página 112, ok? Então, se você não lembra da crônica O Reinado do Celular, nós até chegamos a resolver algumas questões relacionadas a esta crônica, leia novamente antes de iniciar a resolução das nossas atividades de hoje, ok, gente? Então, vamos lá. Primeira questão. Como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia. Em qual delas a autora se baseou para escrever esta crônica? No uso exagerado que as pessoas fazem do celular, né? Ela faz ali uma crítica, tá? E aí ela até relaciona, faz até uma intertextualidade, né? Que ela fala lá sobre o livro do menino que queria ser um celular, ok? Assinale a afirmativa correta a respeito da crônica, O Reinado do Celular. Primeira, ela narra situações fictícias vividas por personagens que utilizam o celular em excesso. Segunda opção, apresenta a opinião e uma crítica da autora sobre o uso exagerado do celular ou expõe de forma poética situações em que pessoas usam de forma exagerada o celular. É de forma poética, gente? Não, né? E nem ela narra uma situação fictícia, ela narra situações reais, tá? Então, ela apresenta aí, a alternativa correta é a segunda. Nesta crônica, ela apresenta a opinião e uma crítica sobre o uso exagerado do celular. Tranquilo, né, gente? Continuando. Terceira questão. A crônica do Zeunir Ventura. Estão lembrados da crônica do Zeunir Ventura que nós estudamos no capítulo anterior, quando nós falávamos de crônica humorística e crônica narrativa? Aquela crônica do Zeunir que fala também, o tema dela, na verdade, é um idoso na fila do Detran. Lembraram agora, né? A história lá do idoso que não queria, né, passar na fila preferencial, tá? Então, a crônica do Zeunir Ventura, lida no capítulo anterior, que é um idoso na fila do Detran, é predominantemente narrativa. E a da Marta Medeiros é essencialmente argumentativa. Letra A. Qual é a ideia central da crônica de Marta Medeiros? Então, gente, olha só. As crônicas, né, nós sabemos que elas vão ali relatar situações do dia a dia, tá? Mas cada uma tem ali as suas características, né? Eu fiz aquele esqueminha no início da aula passado, tanto na primeira crônica, na crônica humorística, quanto lá agora na crônica argumentativa, tá? Mas uma diferença muito marcante lá na crônica argumentativa é que ela vai ter uma ideia central, ok? E aí o autor defende a ideia central dele usando os argumentos, por isso crônica argumentativa, tá? Ele vai usar esses argumentos para tentar convencer o leitor ou até mesmo para conscientizá-lo em algumas situações. Na crônica da Marta Medeiros, aí do Reinado do Celular, apesar dela estar ali fazendo, né,
ela está ela está expondo os argumentos dela, mas ela tem um objetivo em expor esses argumentos. O objetivo é conscientizar o usuário em relação ao exagero, tá bom? Então, qual a ideia central da crônica da Marta Medeiros? A ideia é relacionada ao uso do celular, que está cada vez mais intenso, levando a maioria das pessoas a utilizá-lo de forma descontrolada. Letra B. Que recurso o autor emprega para convencer o leitor de suas ideias? Olha só, a autora emprega argumentos, né? Foi isso que eu acabei de dizer para vocês. Ela cita alguns exemplos de situações cotidianas que comprovam a ideia defendida. Exemplo lá dos argumentos. A ansiedade causada pelo celular nos deixa reféns. Muitos perderam o controle sobre o próprio tempo, não conseguindo mais ficar em privacidade. Então, esses argumentos aí foram alguns dos que ela usou, tá, para defender a ideia central. Letra C. As crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes. Explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Bom, gente, se você está lendo ali um texto que possui argumentos, né, que vão te convencer, tá? Que vão expor situações que podem causar, né, no caso aí das crônicas argumentativas, no caso da crônica argumentativa do reinado do celular, ela quer te conscientizar, né, sobre o descontrole do uso do celular, ok? Então, provável resposta, claro que é aquela situação que eu digo para vocês. Vocês podem responder com a palavra de vocês, com as palavras de vocês, mas que a gente obedeça aí essa linha de raciocínio, ok? Então, as crônicas argumentativas, elas podem mudar a visão e as atitudes dos leitores porque promovem uma reflexão a respeito do assunto tratado. Lembra que eu falei ainda agora que a crônica argumentativa ela tem ali uma ideia central, que o autor vai usar argumentos para defender a ideia central dele, com o objetivo de te convencer ou de fazer refletir sobre determinada situação. Quarta questão. A cronista dialoga com o leitor em certos momentos do texto. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. Claro que vocês podem ter encontrado outros trechos, ok? Vou citar um. Logo você pode imaginar meu espanto. Ela está dialogando com o leitor, ok? É possível perceber isso pelo uso do pronome você, que faz referência direta ao leitor. Qual o efeito desse diálogo com o leitor, gente? É a ideia de aproximar o leitor do assunto e ser discutido, né? A ser discutido e também convencê-lo do que está sendo exposto. Tá? Em relação à linguagem da crônica lida, cite palavras e expressões que revelam informalidade. O texto está cheio aí de informalidades, tá? Coloquei apenas uma. Quebra galho, sacar, né? Saca o celular, ela fala lá em algum momento. Engenhoca, rola para valer, tá? Então, tem aí várias, tá? Várias situações de informalidade, de linguagem informal dentro dessa crônica. Vocês podem escolher qualquer uma para citar. E, por fim, nós vamos ler esta crônica, A Grande Guerra, tá? Eu escolhi essa figura aqui, porque retrata bem, tá? Essa crônica que nós vamos ler. É uma crônica bem bacana. Estejam com o livro de vocês, acompanhando aí a leitura. Por quê? No final dessa leitura, no final dessa aula, eu vou deixar 2 páginas de atividade, tá? Então, assim que acabar essa leitura, resolve logo essas páginas, tá? Vai facilitar muito a vida e também vai fixar o conteúdo. Beleza, gente?
Então vamos iniciar a leitura. A Grande Guerra. As árvores sempre amaram os homens, desde o princípio dos tempos. Confessaram este amor sem parar, às horas todas do dia. Mesmo quando a luz se retira e elas desaparecem da nossa vista, continuam a dizer que nos amam, fazendo perfumes para a nossa noite e música para os nossos sonhos. Mas as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, são também os mais sábios cientistas. Se a gente lotasse um Mineirão de cientistas, os 100 mil sábios ali reunidos saberiam muito menos do que uma árvore. E a mais profunda e indispensável ciência da árvore é formar veneno em ar puro. Muito poucos homens, por incrível que pareça, entendem a linguagem das árvores. 1 em 1000? Talvez nem isso. Um dia, por causa dessa ignorância, reunidos numa sala fechada, os homens declararam guerra às árvores. Observados hoje, depois de tudo aconteceu, os motivos alegados parecem ridículos. Há árvores demais no mundo, diziam. Já começaram a invadir as nossas terras. Melhor enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casas, móveis, navios, lenha. Não podemos permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores. Argumentos, de fato, ridículos, mas os argumentos a favor de todas as outras guerras são muito parecidos, pois de visto, como se diz, à luz da história. Foram mobilizados facões, machados, serrotes. O mais terrível guerreiro era um que ama o combate por si mesmo, capaz de lutar diferentemente pelo bem ou pelo mal, capaz de cozinhar para o homem sem que esse gesto simpático signifique bondade. Em outra oportunidade, esse mesmo guerreiro poderá destruir sem remorso a humanidade inteira. Seu nome é Fogo. E a guerra começou. As árvores, que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuaram em paz, a fazer o que sempre fazem: sombra, flores, frutos, desenhos, poesia, e a transformar veneno em oxigênio. Foi uma guerra feia e covarde. Todos os homens, quase todos, com exceção das pessoas de ouvido fino que entendem a língua dos vegetais, entraram na luta de extermínio. Quem não pertencia a um exército regular punha o machado no ombro e saía de manhã para brigar sozinho. Os mais humildes, que nem dispunham de machadinha, armavam-se de fósforos ou isqueiros. Até as crianças, as mais assanhadas, construíram balões que levaram pelo vento, causando perdas incalculáveis ao doce e inocente inimigo. Essa guerra foi iniciada na era da civilização. Há algumas centenas de anos, quando o homem aprendeu a fazer navios ligeiros, pontes sólidas, casas confortáveis e catedrais belíssimas. Foi iniciada e jamais teve trégua, prosseguindo até o dia de hoje, auxiliada agora pelas armas modernas, como a serra elétrica e o trator. Desarmadas ou armadas apenas de boa vontade, as árvores opuseram uma única resistência. Foram criando outras árvores, tantas quantas podiam, no furor da batalha, na esperança de que,
findas as hostilidades, outras plantas crescessem e continuassem a fazer oxigênio, sombra, flores, frutos, perfumes, desenhos e poesia. Mas acontece o seguinte: como imensas florestas já tombaram na luta, dando lugar a amplidões estéreis, o número de árvores em nosso tempo é insignificante. O número de homens, pelo contrário, tornou-se, como diz, uma verdadeira explosão. Assim, para dizer tudo em poucas palavras, a vitória dos homens contra as árvores está muito próxima. No ritmo em que vamos, em pouco tempo não ficará uma floresta em pé. Há um único problema. Estamos enfrentando agora novos inimigos, aqueles que aparecem quando as árvores morrem. Os riachos e os rios estão secando-se de sede, atormentando os homens. Os temporais adoidados destroem as plantações, atormentando os homens. Os animais desaparecem, atormentando os homens. A terra arrebenta-se e não presta mais para nada, atormentando os homens. O sol queima as sementeiras e castiga toda a criação, atormentando os homens. Em vez de dar música nas ramagens, a ventania dá medo, em lugar de perfume. Aspiramos o fumo das máquinas. Em troca da poesia, vamos entrando cada vez mais por uma paisagem sem flores, sem pássaros, sem verde. E já estamos sentindo falta de ar. Superpovoada de homens e despovoada de árvores, a própria terra, a única que possuímos, chega ao fim e aos poucos morre. Resultado final: as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Grande crônica para reflexão, né, gente? Sobre a preservação do meio ambiente. Então, agora deixo aí para vocês as 2 páginas, são só 2, tá? A página 120 e 121 para a resolução relacionada a essa crônica que nós acabamos de ler. Fiquem todos com Deus, gente. Um grande abraço. É sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.